ser a última é muito triste, porque dá vontade de responder a tudo que já foi falado. Eu vou começar com uma questão relacionada à inteligência artificial, sem citar pessoas tão ilustres quanto já foram citadas, mas eu vou citar o Quino, cartunista argentino. Ele colocou na boca da Mafalda a seguinte frase: não tenho preocupação com a inteligência artificial, eu tenho preocupação com a burrice humana. Então, na verdade, ou com a burrice natural, enfim. É pena que o Quino morreu e não existem novas Mafaldas, porque ela ia se divertir com o que a gente vê aqui hoje em dia. Mas, enfim. Então, o meu sumário, nós vamos falar de algumas coisas que já foram colocadas aqui, né? Os determinantes sociais, econômicos, os ODS, qualidade em saúde e seus objetivos e as desigualdades nacionais. Um pouquinho mais perto da boca. Obrigada. Então, e para onde podemos ir? Que tem o para onde queremos, né? Onde vamos se ninguém fizer nada, mas pelo menos o para onde podemos ir. Então, eu vou começar com esses dois desenhos. Quem trabalha na área da saúde deveria estar cansado de ver isso. De fato, eu sou obrigada a dizer que nas faculdades de medicina, de enfermagem, as pessoas não aprendem sobre esses determinantes. E não aprendem, ou podem até ter aula sobre eles. Eu vou voltar à questão do Cláudio. Ter aula não significa que aprenda. Então, eu trabalho muito com pós-graduação. As pessoas, de fato, não aprendem o que é isso. E isso tem a ver com o seguinte, quer dizer, deixa eu ver se isso aqui... Eu tenho até medo de fazer... Não era, está vendo? Eu sabia que eu devia ter medo. Aqui também não. Tá bom. Não era também. Volta, todo mundo. Pô, volta, falei. Volta. Acabou a minha apresentação. Obrigada, foi um prazer. Dá para colocar de novo... Obrigada. O povo aqui é bem melhor que eu. É que eu estava procurando saber se tinha um laserzinho, como eu não achei. No centro desse primeiro quadro, se fala dos fatores humanos, quer dizer, idade, sexo e fatores hereditários, que são coisas que não se muda. Quer dizer, não se mudava até agora, porque hoje em dia, idade, por exemplo, ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho. Meu sexo eu posso mudar a qualquer momento, mais ou menos. E os fatores hereditários, só para fazer mais uma blague, antigamente a gente usava designer genes, né? E hoje em dia a gente pode fazer designer genes, dos genes. Então, a gente pode escolher a carga genética que a gente quer. E a indústria farmacêutica curte bastante isso, porque, assim, temos uma medicina personalizada. Aí, em seguida, nós temos o estilo de vida. Então, assim, todo mundo sabe, há 150 anos, que não se pode fumar. Hashtag só que não. Porque, hoje em dia, como já houve aqui no Brasil uma super campanha contra o cigarro, a Anvisa, brilhamos, o Brasil foi exemplo para o mundo, hoje tem o vape. E o vape é legal, porque, assim, ele é proibido no Brasil. Tem uma série de países em que ele é permitido, a sua venda é permitida. Mas ele é proibido no Brasil. Eu não vou nem dizer mais nada, mas se alguém aqui pegar o seu celular e pedir num desses entregadores, em 15 minutos recebe o vape no sabor que quiser, na forma que quiser, e num preço talvez até mais convidativo que o cigarro. Outro dia eu estava passando na frente de um shopping center e aí eu vi o cara vendendo vape. Aí eu fiquei nervosa. Todo mundo sabe também que a gente não deve, que precisa fazer exercício físico. Hoje eu ainda estava, a hora que nós entramos, eu falei para o Bernardo, precisa hidratar. Aí o Bernardo falou, que você é médica e eu não. Então, o médico é mais, presta mais atenção nisso. Tudo mentira, mas, enfim. Foi um caso isolado. Aí, depois, obrigada, Haroldo, tem as redes sociais e comunitárias. Hoje em dia, na Inglaterra, no Reino Unido, eles chegaram a fazer um ministério da solitude, da solidão. Por quê? Porque eles perceberam que assim, a população não precisa nem sair de casa mais para comer. Chama a pizza e a pizza vai na casa dele.
E, finalmente, esses outros determinantes, quer dizer, que começa na produção agrícola e de alimentos, que o Carlos Nobre mencionou como a gente os produz aqui no Brasil. A educação, não preciso eu falar, depois de tudo que já foi dito, os ambientes de trabalho, o emprego ou o desemprego e as condições de emprego e de desemprego, água e esgoto, que fez muito mais pela saúde no mundo do que qualquer antibiótico, serviços sociais de saúde e habitação. Opa, volta, não. Ai, não, eu não acredito. Volta, por favor. Esse negócio está contra mim, hein? Tadã! É só para mostrar que eu tenho bastante figurinha colorida. Aqui, hoje em dia se fala, além dos determinantes sociais, em 2 outros tipos de determinantes. O primeiro, os determinantes morais. Moral é bom, hein? Determinante moral é assim, quando a pessoa não sabe como melhorar o seu aspecto de infelicidade, vai para o serviço de saúde achando que lá vai ter alguma resposta. Então, em época de crise, em época de grande desemprego, os serviços de saúde bombam. E os determinantes comerciais, esses são maravilhosos, porque, assim, todo mundo sabe que alimento ultraprocessado faz mal. Ah, tá. Mas quem é que vai na parte da produção natural a que o Carlos Nobre se referiu? Ninguém. Todo mundo vai na barrinha. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, mas quem que vai no suco? Então, na verdade, e tudo isso se sabe, e nós estamos discutindo legislação. Não estamos discutindo legislação. Então, hoje em dia, tem uma série de produtos cuja propaganda deveria ser mais restrita e não o é. ODS, não vou me dar o trabalho de gastar muito tempo, mas eu queria fazer 2 lembretes. Primeiro, 2030 é depois de amanhã, porque nós estamos em 2025. Se alguém acha que nós estamos em 2024, errou. Né? A outra coisa é que eu selecionei 3, eu podia ter selecionado todos. Provavelmente o Cláudio e a Marisa, se olhassem para os ODS, diriam que todos têm a ver com educação. É claro que eu digo que todos têm a ver com saúde. Mas o primeiro, saúde e bem-estar, a tradução dele é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Ou seja, eu cansei de ser pária, só porque eu já passei dos 35. O 10 é reduzir a desigualdade dentro dos países. Então, fica combinado assim, tá? Nós vamos reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Vocês não esquecem que vocês estão nesse negócio. E assegurar padrões de consumo e produção e consumo sustentáveis, que também é uma coisa fácil de conseguir, porque ninguém é estimulado a consumir mais e mais. De qualquer maneira, a gente quer chegar, por exemplo, na educação. Tem que ter mais educação? Sim, porque já está provado, por exemplo, que mães mais educadas, quer dizer, com mais anos de escolaridade, independente da qualidade desses anos, os seus filhos têm menor mortalidade, porque elas conseguem entender melhor o que está escrito ou o que lhes é ensinado. Então, quando a gente pensa em igualdade de gênero, eu estava aqui achando divertidíssimo, porque nesta plateia, bastante masculina, dos 4 palestrantes, 3 somos meninas. O Cláudio é o token menino. Então, a gente tem que ver que o mundo está mudando, mas a equidade ainda não aparece por aí. Essas são coisas específicas da área da saúde. Então, tem uma coisa em Boston, chamada Institute for Healthcare Improvement, que trabalha começou a trabalhar com esse triple aim. Esse triple aim, voltando ao que se entende daquilo que é ensinado. Então, o triple aim fala em melhor saúde da população. Mas saúde da população, quando a gente olha para o Brasil, não são os 210 milhões de habitantes. São pedaços da população que são administráveis, porque, acreditem ou não, senhoras e senhores, o Brasil é diferente.
Então, a gente tem que ver se a gente está falando dos Yanomami, se está falando do pessoal que sofreu com a enchente no Rio Grande do Sul, ou coisa parecida. A receita é igual, não dá. Então, cuidado com a saúde da população. O segundo é melhor custo per capita. Os gestores, a primeira coisa que eles pensam é, vamos cortar custo. Não é. A gente gasta pouco em saúde, mas gasta muito mal. Então, a gente gasta em coisa que não precisa. Insulina, que a Mara acabou de citar, precisa? Precisa. Mas tem outras coisas que não precisa mesmo. E aí, quando a gente pensa que o gasto em saúde do Brasil, esses 9%, nós temos do PIB. O nosso sistema de saúde, o SUS, ele é para a população como um todo. Só que dessa população como um todo, 45%, mais ou menos, é o gasto que vai para o setor público. 55%, mais ou menos, é o gasto que vai para o setor privado. Agora, todo mundo acha que os 55% dos gastos do setor privado são para plano de saúde. Não. Desses 55%, metade sai do meu bolso, aliás, do de vocês também. Então, isso significa que o que a gente vai comprar de bobagem na farmácia, sem necessidade, é gasto com saúde no Brasil, quer dizer, dinheiro com muita frequência jogado fora. E o último tem que entender a experiência do cuidado. O cuidado tem que fazer sentido. Mas o Cláudio, por exemplo, mencionou aquilo que o estudante acha legal durante o curso. Então, tem as coisas que o paciente do serviço de saúde acha legal. Quem foi que falou que o que ele acha legal serve para ele? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho em outras coisas. Aí, num segundo momento, eles começaram a falar no quadruple aim, quer dizer, esse tríplice objetivo virou quádruplo. E aí, o quarto é o trabalhador de saúde. Ou seja, tudo que ele faz tem que fazer sentido para o trabalhador de saúde. Agora, veja bem, como é que a gente trata o trabalhador de saúde? Quando a gente fala em saúde mental, esse aqui que eu li, né? Quando a gente fala em saúde mental do trabalhador de saúde, nós estamos falando da saúde de quem o trabalhador de saúde atende. Então, isso não pode ser deixado para longe. E a gente tem que falar também numa coisa que é o cara que está na ponta da linha. Porque o cara que está na ponta da linha... Só estou passando vergonha, mas tudo bem. O cara que tem que estar na ponta da linha, independente de haver ou não haver protocolos, ele tem o momento da verdade dele o tempo todo. Quer dizer, ele tem que tomar decisões para as quais ele não necessariamente foi educado ou formado o tempo todo. Isso vale para policial, vale para professor, mas quem nos atende no serviço de saúde é a mesma coisa. E, finalmente, o quíntuplo objetivo, que é o mais recente, é claro que entrou na sustentabilidade. Então, se a gente imagina que a saúde não ia falar em sustentabilidade também. Aí a gente tem um assunto que está na moda hoje em dia, que são as Blue Zones. As Blue Zones são as regiões do mundo que o National Geographic identificou como sendo aquelas que têm as pessoas mais longevas. E, pasmem, senhoras e senhores, as pessoas mais longevas são as que vivem melhor. São as que não precisam ir na academia, porque elas se mexem para cuidar da sua horta orgânica, que eles nem sabem que é orgânica, mas, enfim, é a sua horta orgânica. São as pessoas que têm um círculo social próximo, que moram perto do mar, enfim, tudo que, por exemplo, morar em São Paulo não permite. Então, a gente dificilmente estará entre as populações mais longevas do mundo. Mas o mais divertido nisso tudo é que, desculpa, alguns de nós prefeririam ter mais propósitos na vida. Alguns de nós prefeririam morar num lugar onde não moram. Mas isso não é nossa escolha. Então, não adianta olhar para as Blue Zones e falar, nossa, que coisa linda e idílica. Mas, em cima disso, tem essa coisa oriental, que é o Ikigai. Eu pus o quadrinho porque eu acho lindo, mas é você pensar que ou você tem propósito ou você não tem propósito. Como é que você quer lidar com isso? Então, esse é mais um dos aspectos que mostra que a gente... Isto aqui cria muito coisa para a nossa saúde, o que tem aqui dentro. Né? Então, vamos começar a ver que o Brasil é diferente. Eu achei linda essa figura,
Mas o que essa figura mostra, na verdade, é que, se a gente olhar para os GDPs dos diferentes estados brasileiros, a gente vê que a gente se assemelha a diversos países. Não sei se a gente gostaria de se assemelhar a eles, mas é que, senhoras e senhores, saúde não se faz só com boas intenções e só com determinantes sociais. Saúde se faz também com ações e com dinheiro. Sem dinheiro, a vida fica mais difícil. Então, para mostrar um pouco o Brasil, né? Esse dado eu vi esta semana. Caso alguém tenha alguma dúvida, mais uma vez, nós temos aqui um mapa do Brasil. Dá para perceber que a concentração de serviços de saúde de alta complexidade, tanto na área de neuro quanto na área de cardiologia, se concentram na região litorânea do país. Para mostrar para o Cláudio, quem tem que provar para o Cláudio que eu também olhei a finesse. Então, eu estudei história. Isso é mais ou menos a região das capitanias hereditárias. Então, a gente tem que pensar que, assim, em 2024, a distribuição dos serviços no Brasil ainda está no litoral. Na França, isso se chamava, até outro dia, de heliotropisme, que tudo acontece mais perto do Sol. Mas, seja como for, assim, São Paulo, Rio, um pouquinho aqui no Pará, mas porque já houve políticas afirmativas para isso. E aí, olha este mapa. Este mapa mostra, e esse foi o que eu consegui no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mês passado. Isso mostra a concentração de cobertura de planos de saúde no Brasil, porque nós estamos falando do Brasil. Olha que coisa, aonde tem mais planos de saúde no Brasil? Brasília, né, que é um verdinho perdido aqui, e aí Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Se tiver algum mineiro aqui, ele sabe que Minas é super, BH super, porque a Unimed não, mas o resto do estado não. Aí, a gente olha para a região sul, né? A gente olha para Minas, a gente olha para o Mato Grosso do Sul. Depois, a gente pega o Nordeste, uma parte do Centro-Oeste, fora Brasília, e uma parte da região Norte, e a gente tem o grande vazio de Amapá, Roraima, desculpa, e Acre. Senhoras e senhores, eu vou lhes fazer uma pergunta da ordem da poética. A música tem que estar, o artista tem que estar onde o povo está, não é isso? E o plano de saúde, ele tem que estar onde? Onde o dinheiro está. Então, senhoras e senhores, lamento informar, mas isto é o Brasil. E acho que isso é importante a gente pensar, porque, por exemplo, a área da saúde, eu vou agora citar a Ana, é minha xará, bonito nome. O Brasil é uma das áreas, quer dizer, no mundo, saúde é uma das áreas que é mais late adopter de tecnologia e de conhecimento de gestão. No Brasil, isso se repete. Então, Lean, que é uma coisa que no mundo existe há 70 anos, no Brasil chegou bem depois. Agora, na saúde, ainda tem gente que acha que é uma grande novidade. E a Ana mostra no seu trabalho que faz diferença. Agora, para isso, alguém precisa entender o que é Lean. Porque não basta achar que você põe todo mundo junto para olhar para o processo, porque não é isso. E, olha, numa turma de pós-graduação, estrito senso, uma escola de elite onde eu dou aula, eu perguntei, na semana passada, o que quer dizer Lean? E o pessoal ficou olhando para mim. Eu falei, sabe o que é Lean? É magro, delgado, sem gordura. Aí eles, eu estou falando de escola de elite. Para com isso. Então, o Brasil, esses dados são da ANAP, da Associação Nacional de Hospitais Privados.
Então, há mais de 6.300 hospitais no Brasil. O número varia entre 6.300 e 7.000, dependendo da fonte. Enfim, é porque tem algumas coisas que são chamadas de hospital que nem mereceriam ser chamadas de hospital. Agora, 60% das instituições são privadas. Nós estamos falando, entre essas, das Santas Casas. As Santas Casas são, como disse o ministro Bresser durante a reforma do Estado, tem alguns que são públicos não estatais. Em tese, os filantrópicos fazem parte disso. Agora, somente 15% tem alguma acreditação hospitalar. 21,5% tem o market share. Isso aqui é o pessoal da ANAP, né? Quer dizer, são 100 e poucos hospitais, tem 21% do market share das despesas assistenciais. Então, e aí, olhando aqui de novo, a gente olha para isso aqui, 35% dos hospitais são hospitais de pequeno e médio porte. Agora, se é pequeno e médio porte, a probabilidade deles terem alguma eficiência é muito baixa. Existe um axioma, pelo menos na área da saúde, que é high volume, high quality. Se você é de pequeno porte e está numa cidade lá longe, não tem como você fazer volume suficiente para as pessoas aprenderem a fazer. Então, cuidado. Quer dizer, o pessoal quer credenciamento. Os políticos querem, eu quero que no meu município tem que ter ressonância magnética. Na época da Covid, de vez em quando vinha alguém, algum jornalista, e falava, no município tal não tem leito de UTI. O que fazer? Eu falava, dá graças a Deus. E aí eles ficavam com raiva de mim. Mas é que um leito de UTI, no qual as pessoas que o operam não têm experiência, é muito mais letal do que não ter leito de UTI. Agora, no Brasil, tinha, em dezembro de 23, 7.000 leitos de UTI. Isso não é muito. Ou seja, eles deveriam estar melhor distribuídos, porque, para 9 milhões de atendimentos de pronto-socorro, a gente está falando de um monte de consultas de pronto-socorro que não serve para nada, como a Mara lembrou. A pessoa vai no pronto-socorro porque está triste, às vezes. Às vezes precisa ir para o pronto-socorro. Mas, quando a gente pensa no futuro, a gente tem que pensar que o futuro é assim. Não é para ficar num serviço de saúde para convalescer. Você vai ter que convalescer num outro tipo de organização que o nosso sistema ainda não tem. Então, a gente precisa pensar em mudar. Quer dizer, a minha proposta. A proposta que tem do povo que pensa a saúde, não a doença, é que precisa ter um novo sistema de saúde. O novo sistema de saúde que acredite nisto aqui, Health is made at home, hospitals are for repairs. Quer dizer, saúde você faz em casa. Você vai para o hospital quando você precisar, é que nem oficina mecânica. Não é para ficar indo no hospital, assim, porque eu não tenho mais o que fazer. Aí eu acho lindo esse conceito do from womb to tomb, que fica bonitinho falando em inglês também, né? Que é do ventre materno para a tumba. Aí, o envelhecimento da população faz com que esta era a imagem que descrevia os 60 a mais até outro dia. Hoje, pelo menos, já tem essa aqui, só falta botar halterzinho na mão. Agora, tem que pensar que a cadeia de valor da área da saúde inteira é essa. Quer dizer, começa com o bebê e vai até além da tumba. Quer dizer, tem a incineração e, às vezes, o que você vai fazer com as cinzas? Isso é um problema de saúde, senhoras e senhores. Isso tem impacto no meio ambiente, senhoras e senhores. E o que você vai fazer com o corpo que está lá? Quer dizer, a gente precisa pensar maior, precisa pensar que o serviço de saúde é só para consertar, mas que tem algumas escolhas que a gente precisa fazer, mas tem escolhas que a gente não consegue fazer. Tem escolhas que quem tem que fazer são os políticos, tem escolhas que quem tem que fazer é a sociedade civil, tem escolhas que quem tem que fazer são os professores, porque, senão, lamento informar, mas vai continuar tudo igual como era antes.
Isso, de novo, é muda. Não era igual como era antes. Então, eu estou acabando, Kleber. Você nem acredita, mas eu estou acabando. Então, senhoras e senhores, muito obrigada pela sua atenção.